Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estamos vendo, nessas terças-feiras, sobre o Sermão do Monte. Fomos convidados por Cristo a subir o monte. E naquele lugar, ouvir a sua voz. O Senhor nos chama a se assentar na relva, a acalentar o nosso coração, a apaziguar e ouvi-lo. Ouvir a sua orientação, ouvir aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós ministramos na primeira terça-feira, falamos no Sermão do Monte, a primeira parte, a segunda, na semana passada, falando sobre a lei e a graça, na primeira parte sobre o homem, e nessa terceira mensagem, o Sermão do Monte, a vida devocional. Jesus nos fala a respeito da nossa vida devocional. O que é uma vida devocional? E nós vamos aprender com Jesus nos ensinando. Capítulo 6, a partir do versículo 5 em diante. E diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém, irmãos? Até aqui, primeiramente. Dentro dessa primeira parte do Sermão do Monte, a vida devocional, Jesus vai nos falar de oração. Vida devocional é uma vida de devoção ao Senhor. E um dos primeiros princípios da devoção é a oração, é uma vida de oração. O Senhor nos chama a orar, o Senhor nos ensina a orar. Jesus deixou o exemplo da oração. Ele, sendo Deus, nem precisava orar. Ele, portanto, sendo Deus, o Filho de Deus, ele podia falar: olha, eu não vou orar porque eu não preciso, porque eu estou em sintonia com o Pai. Eu não preciso orar. O que eu falo, o Pai me ouve, e assim vice-versa, mas Ele nos deixa exemplo. Em tudo, Jesus nos deixou exemplos. Como mestre, Ele nos deixa exemplos. Exemplos para que nós possamos segui-lo. E num desses grandes exemplos foi a oração. Uma vida de oração. Em todos os momentos nós vamos ver Jesus orando. O grupo estava lá na casa de alguém, daqui a pouco Jesus subia, ia lá para o telhado, e lá estava Jesus orando. Todo mundo estava ali reunido, e Jesus falou para eles: olha, vocês atravessem o mar, vão para o outro lado, que eu vou subir e vou orar a Deus. E lá estava ele em oração. Antes do seu sofrimento, lá no jardim do Getsêmani, Jesus chama os seus discípulos para orar.
Eles estão ali, chama Pedro, Tiago e João, os três mais íntimos, fala: olha, vocês vêm comigo mais um pouco, e fala: olha, vocês fiquem aqui em oração, que eu vou ali um pouquinho mais para orar. E Jesus está orando. Quando Jesus volta, encontra os seus discípulos em perfeita oração, não é isso? Não, dormindo. E Jesus fala: olha, vigiai e orai. Nós precisamos orar. A oração é um instrumento, é uma arma que nós temos nas nossas mãos, uma arma poderosa que nós temos nas nossas mãos, mas muitas vezes nós não sabemos usá-la. Não sabemos usar. Ora, Jesus diz, os discípulos perguntam: como se deve orar, Senhor? E Jesus vai ensinando, ele diz: olha, quando orardes, vocês não orem querendo aparecer. Porque os escribas, os fariseus, os hipócritas, essas pessoas religiosas, elas fazem desse momento de oração um lugar de aparição. Então elas querem orar em pé nas praças, elas querem orar nos templos, querem levantar a voz, querem levantar as mãos, elas querem que as outras pessoas vejam: ah, fulano é uma pessoa espiritual. Olha como ela ora, olha como ela se dedica. E então essas pessoas querem ser vistas e aplaudidas. E Jesus diz: essas pessoas já receberam a sua recompensa. Mas ele vai mais adiante e diz: olha, vós, quando orardes, ore a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. A oração em secreto. Mas pastor, que história é essa? Que oração em secreto é esse? E Jesus, ele nos dá detalhes, irmãos, ele fala detalhes. Olha o que a Bíblia diz, olha o que ele nos diz. Ele diz: olha, vocês, quando vocês orarem, entra no teu quarto, fecha a porta para ninguém te interromper, e você vai orar ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A oração em secreto, irmãos, é aquela oração que você não mexe nem os lábios. Como assim, pastor? É a oração com o Espírito. É aquela oração que você está em sintonia com Deus. Quando nós oramos de maneira audível, ou seja, quando nós oramos em voz alta, tudo aquilo que nós falamos, todos podem ouvir, inclusive os demônios que estão ao nosso derredor. Não é isso que a Bíblia diz? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando oportunidade para nos tragar, procurando uma brecha. E olha que como nós damos brechas, procurando uma brecha para entrar com uma seta, para colocar alguma coisa no nosso coração, para colocar alguma coisa no nosso ouvido, lá está ele. Então quando você ora de voz alta, o demônio também ouve, as pessoas que estão à nossa volta ouvem, e ao ouvir as nossas orações, o mal peleja contra você. É isso que ele está querendo? Então eu vou lá e vou tentar atrapalhar. Então eu vou resistir. Então eu vou lutar contra ele nessa área. Eu vou fazer de tudo para impedir que isso aconteça. Porque ele passou a conhecer os seus pedidos diante de Deus. E aí Jesus diz assim: quando vocês orarem, orem em secreto. Orem em Deus, em Cristo, no Espírito do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito Santo de Deus a respeito de todas as coisas. É a nossa oração espiritual. E aí eu te digo, você nem precisa mexer os lábios. Há certas coisas que nós colocamos em oração diante do Senhor, quando nós não queremos que o adversário saiba dos nossos planos ou dos planos de Deus na nossa vida, nós não precisamos falar isso. Você tem que orar em secreto, você tem que orar ali, você e Deus em Espírito. Sabe por quê? Quando você ora em Espírito, o adversário não tem como saber o que você está falando. Ele não tem como compreender o que você está dizendo com Deus, porque ele não pode discernir o teu pensamento, mas ele pode discernir aquilo que você fala. Então, ore em secreto. É uma estratégia que Jesus nos ensinou. Mas como nós oramos, pastor, então, em voz alta? Nós oramos quando todos precisam ouvir aquilo que nós queremos falar. Então, quando eu repreendo o mal, por exemplo, eu tenho que fazê-lo em voz alta.
Porque em espírito ele não me conhece, ele não me ouve, mas em voz alta ele vai me conhecer. E nós declaramos e falamos em o nome do Senhor Jesus, saia todo espírito maligno, não é isso? E ele vai sair porque ele se submete ao senhorio de Cristo. A nossa oração, irmãos, é uma ferramenta, é uma espada. A oração é uma arma poderosa que, usada por Deus de maneira correta, nós podemos mover montanhas diante do Senhor, através da nossa súplica, através da nossa oração. Outra coisa que nós precisamos aprender, que Jesus nos ensina, ele diz no verso 7, e vocês, quando orarem, não fiquem falando muito, não useis de vãs repetições. Tem irmãos que às vezes nós temos o costume, eu falo isso, irmãos, né, não é criticando, mas nós precisamos nos policiar, porque a Bíblia nos diz isso, porque Jesus nos ensina isso, que às vezes nós começamos a orar e começamos a citar os versículos bíblicos para Deus, como se Deus não soubesse, né? Mas foi Ele que escreveu. E aí a gente começa a orar, como está escrito, Senhor, na sua palavra, assim, assim. Deus, meu filho, eu sei que está escrito na minha palavra, fui eu que escrevi. Você está querendo falar o que isso comigo, né? Então não precisa ficar com vãs de repetições, não precisa, entendeu? Enrolando lero, já viu, lembra aquele rolando lero? Não precisa enrolar com Deus, irmãos. Sabe por quê? Jesus diz assim, olha, o vosso Pai sabe do que você necessita antes que você peça a Ele. Ele já sabe. Ele sabe do que você está passando, Ele sabe dos seus problemas e Ele sabe o desejo do teu coração. Ele já sabe tudo isso. Então o que nós precisamos fazer é entrar em sintonia com Deus. É clamar ao Senhor, é orar ao Senhor, é nos submeter ao Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos orar ao Senhor em secreto, porque Ele vai nos ouvir em secreto. Eu não preciso enrolar, não preciso ficar falando muito, justificar, nada disso. Eu simplesmente preciso falar com Deus, como alguém fala com o Pai. E a quem fala com o Pai, nós precisamos abrir o nosso coração diante dEle, porque Ele já sabe do que você precisa. Amém, irmãos? E Jesus vai mais adiante. E Ele diz assim, então vós, quando orardes, versículo 9 em diante, Ele diz assim, vós orareis assim. A primeira coisa, Jesus vai nos ensinar a respeito da adoração e estabelecer a vontade de Deus na nossa vida. Eu volto a reafirmar isso, a bater nessa tecla. Jesus não nos ensina uma reza. O que é reza, pastor? Reza é uma oração pronta, que nós pensamos que seja uma oração mágica. Não, Jesus não nos ensina uma oração mágica. Ele nos ensina o que uma oração precisa conter. Quando você fala com Deus, o que você precisa falar. Então a oração precisa conter, primeiro, adoração. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos adorá-lo. Não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. E o nosso Deus é santo, santo, santo. A santidade de Deus. Nós o exaltamos, nós o adoramos. Quando você chega diante de um juiz, eu não sei quem já esteve aqui diante de um juiz, numa audiência. Quando você chega diante de um juiz, né, Luiz, que trabalha ali no tribunal, né? Você não chega assim, e aí, cara? Tá tudo bem contigo? O negócio é o seguinte, é assim? Não, não é assim. Quando você chega diante do juiz, você tem um pronome de tratamento, né? É uma autoridade humana, mas é uma autoridade. E você chega lá e se coloca, né? E você vai se colocar nas posições, e você vai falar da maneira certa, e você vai ter uma postura correta. Assim é o nosso Pai Celestial, assim é Deus. Quando nós nos apresentamos diante dEle, nós não chegamos, como uma certa apresentadora da televisão falava, o cara lá de cima. Não, não é o cara lá de cima. Você está falando com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. Você está falando com o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador de todas as coisas, aquele que com um sopro da sua boca pode destruir tudo e com o mesmo sopro pode criar tudo.
nós temos que ter respeito com Ele. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus. Então Jesus nos fala, olha, quando você orar, adore ao Senhor. Adore a Ele e diga, Senhor, Tu és o Senhor da vida, santificado seja o Teu nome, nosso Pai que está nos céus, Tu és o Deus, Tu és o Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nós nos submetemos a Ele. Antes que você peça alguma coisa, você já declara, Senhor, mas a Tua vontade é perfeita, é boa e agradável, e eu aceito a Sua vontade. Senhor, eu tenho os meus pedidos aqui, mas se o Senhor quiser mudar alguma coisa, o Senhor pode fazê-lo, porque eu sei que a Tua vontade é o melhor para a minha vida. Depois Jesus vai nos falar a respeito do sustento. O pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje, e nós somos gratos por isso. E nós nos colocamos diante disso. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo também. E aqui a coisa pega para muitos aí, porque o negócio aqui fica meio complicado, fica meio estreito, porque é uma condicional. Perdoa, assim como eu perdoo. E depois, Jesus fala assim, livra-nos do mal, livra-nos das tentações, livra-nos de cair em pecado, livra-nos, ó Deus, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor tem um total domínio sobre todas as coisas, o Senhor pode fazê-lo. Então, o irmão Jesus se preocupa apenas em nos dar um modelo de oração, aquilo que nós precisamos fazer quando orarmos. Então, na nossa vida devocional, o primeiro ponto é a nossa vida de oração. E eu quero dizer uma coisa, o crente que não ora, o servo de Deus que não ora, é um servo que não conhece, não tem intimidade com Deus. Não tem como você querer falar que tem intimidade com Deus se você não tem prazer em orar, se você não tem prazer em falar com Deus. É semelhante a uma pessoa que diz que tem muita intimidade com outro, mas eu nem falo com ela. Que intimidade você tem se você mal fala com ela? Então, quanto maior a intimidade, mais nós queremos falar, nós queremos conversar, nós queremos abrir o nosso coração, queremos ouvir também. Nós temos um diálogo aberto, isso é intimidade. Então, nós precisamos manter e ter essa intimidade com Deus, nós precisamos abrir o nosso coração diante dEle, porque o Senhor é um Deus abençoador. Em segundo lugar, Jesus vai nos falar, a respeito da devocional, sobre os valores dos céus. E a partir aqui do versículo 16, olhe comigo, Jesus diz assim, quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha o secreto novamente. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu. Vamos repetir juntos esse versículo? Porque onde está o teu, aí são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Até aqui. Quando nós vemos a respeito dos valores no reino de Deus,
O Senhor vai nos falar de construir tesouros nos céus. O Senhor vai nos falar a respeito do jejuar, do se dedicar. O Senhor vai nos falar a respeito do não ter dois senhores ou de ser a luz no meio das trevas. Na primeira coisa, no primeiro momento que Jesus nos fala do verso 16 ao 18 sobre jejuar, mesma coisa, ele diz, olha, quando você o fizerdes, quando você jejuar, faça para Deus. Não faça para ser visto, porque pessoas jejuam. E o Senhor diz que você tem que ser em secreto, porque em secreto Deus vai te recompensar, mas as pessoas jejuam, e aí sai daquele jejum todo desfigurado, se arrastando. O que houve, meu irmão? Ah, eu estou jejuando. Estou em oração. Aí você, nossa, que irmão espiritual. Aí ele sai dali, come aquele hambúrguer daquele tamanho assim. Não, irmãos, não é assim. A primeira coisa sobre jejum que nós temos que entender é que jejum não é uma moeda de barganha com Deus. Deixa eu explicar isso. Tem gente que jejua e fala assim, pastor, eu estou querendo muito ganhar nessa Mega Sena acumulado, então eu vou jejuar, eu vou fazer um jejum, e Deus vai me abençoar. Então você começa a pensar que o jejum é uma moeda. Se eu jejuar, eu obrigo Deus a me abençoar. Pastor, estou querendo casar, então vou fazer um jejum bom, daquele do bom mesmo. E aí Deus vai me dar um casamento, um marido bom. E aí a gente começa a querer, irmãos, pensar que o jejum obriga a Deus a fazer as nossas vontades. Não é assim. Não é assim. A palavra de Deus diz, quando Jesus fala, olha, Deus vai nos falar lá no Antigo Testamento, quando vocês jejuam, para quem vocês jejuam? Aí Deus mesmo responde através do profeta, é para vocês mesmos. O jejum não é para Deus. O jejum é para você se santificar. O jejum tem um propósito. Qual é o propósito do jejum, irmãos? Não é ficar sem comer. Porque se for assim, toda vez que você vai fazer um exame de sangue, você está jejuando. Fica 12 horas aí sem comer. Opa, estou fazendo jejum. Você não pode comer mais nada mesmo. Ou como outros jovens, que uma vez, jovem é uma figura, jovem, né? Jovens, sois fortes, né? E sábios, inteligentes. Aí eu falei uma vez para os jovens, vocês têm que jejuar, pastor. Aí logo vem um, né? Pastor, eu jejuo todo dia, das 10 horas da noite até as 7 horas da manhã. Está dormindo, né? Aí tu jejua. É verdade. Não. Jejum, irmãos, é santificação. Você jejua para se santificar. Você jejua para buscar o Senhor. Você jejua para se consagrar a Deus. Você jejua e aquele momento que você iria se alimentar, aquele momento que você alimentar a sua carne, você vai investir em oração, você vai investir numa vida devocional diante do Senhor, na leitura da palavra, e aí você vai entender o que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que é a palavra de Deus. O jejum é consagração, o jejum não é moeda de troca com Deus. Amém, irmãos? Entendemos isso? Então, quando você jejua, é para você mesmo. Você jejua para se aproximar mais de Deus. Você jejua para se consagrar mais a Deus. Você jejua para passar pelo dia mau, pelo dia da tribulação. Por que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Porque ele queria? Porque era bonito? Porque ele achou que aquilo ali, ele ia perder alguns quilinhos? Não. Ele se preparou e jejuou porque ele sabia que ele seria colocado à prova. Ele jejuou, se consagrou, porque ele sabia que à frente viriam tentações fortíssimas contra a vida dele. Então ele se consagrou, ele jejuou, ele se preparou. Então, naquele momento de jejum e consagração, quando a tentação veio, quando o tentador veio, ele pôde resistir, ele pôde, em consagração, resistir, e ele venceu aquele momento em o nome do Senhor.
Então, o jejum não é para nós aparecermos. O jejum não é para que as pessoas, como fulano é consagrado. Não, Jesus, olha, quando você jejuar, entra no teu quarto, lava a cabeça, né? Dá uns tapinhos para ficar vermelhinho e sai. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Quem tem que saber que você está jejuando é o Senhor. E Ele vai recompensar você. E o nosso Deus sabe como nos recompensar. Amém, irmãos? A gente vê outro exemplo de Nínive, não é isso? A palavra de Deus vem, olha, vamos destruir, Deus vai destruir. O que o rei de Nínive fez? Vamos jejuar, vamos clamar ao Senhor, né? Nem um animal come, todo mundo, vamos jejuar, clamar. E o que Deus fez? Mudou a sorte daquela nação, né? Aquela nação que já estava decretado o fim dela, mas Deus viu que o coração do homem foi quebrantado, então Deus mudou a sorte daquela nação. Deus pode fazer isso, amém? Pode. A começar por quem? Por nós. Tem que começar por nós, né? Há um louvor antigo que diz assim: a começar em mim, quebra corações, não é isso? Então começa pelo povo de Deus, começa pela igreja, começa por nós. Nós temos que pagar esse preço. Irmãos, quando nós falamos da vigília, né? Por que a vigília, pastor? Porque é um momento de clamor, de quebrantamento, de nós buscarmos ao Senhor, de nós colocarmos o rosto no pó e declararmos: Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Nós fomos plantados no meio dessa nação, irmãos, para sermos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós precisamos agir como sacerdotes, povo santo, no meio dessa geração corrompida. Não adianta só a gente falar: mas está tudo ruim, mas é a corrupção, tá tudo bem, está tudo ruim, falar não vai resolver. Nós temos que clamar ao Senhor, que pode mudar a sorte da nossa nação. Jesus também nos fala a respeito dos tesouros. Lá no verso 19, ele diz: olha, não acumuleis tesouros para vós, porque tudo que aqui constrói, aqui ficará. Nada do que você constrói sobre a terra, você levará. Nada. Nada. Então o Senhor nos chama a construir no céu. Mas não é, irmãos, como nós já vimos aí, permita-me citar, porque é inusitado, uma igreja, que começou a vender título no céu. E começou a vender título registrado em cartório. E começou a falar: olha, você dá uma oferta de tanto e você vai levar um título registrado em cartório de um pedacinho do céu. Não é isso que Jesus está falando. Não. Construir no céu, irmãos, são valores diferentes do que nós pensamos na terra. Sabe o que é construir no céu? É tudo quanto você faz, é tudo quanto você age por fé e na dependência do Espírito de Deus. É cada ação que você toma, é quando você perdoa alguém, quando você ama alguém como a ti mesmo, quando você abençoa, quando você oferta sem querer reconhecimento, quando você o faz, quando você dá um copo de água a um desses pequeninos, disse Jesus, quando você acolhe alguém, quando você visita alguém, quando você faz sem querer troca, sem querer reconhecimento e sem ser por obrigação, quando você o faz de bom coração, cada ação dessa, nós estamos lançando para Deus um bom material para a construção lá. E quando nós chegarmos lá no céu, o Senhor vai nos levar à casa que nós construímos. Alguns vão chegar lá e vão ver assim, humildes, mas trabalharam muito aqui, agiram de bondade com muitos. Mas vão chegar lá e Jesus vai levar e ele fala assim: olha, a tua casa é aquela ali, tá vendo? Ela fica brilhando, ela é bonita e tal. Aí ele: Senhor, eu não mereço uma casa dessa, uma casa tão bonita, eu não fiz nada para isso. Aí Jesus fez. Lembra aquela família que você visitou, levou lá uma cesta básica? Então, você mandou material para fazer.
Lembra daquela ação que você perdoou aquele irmão que te insultou? Você mandou material. Lembra cada ação que você ia fazendo? Você mandou esse material boa qualidade, eu construí essa casa bonita para você. Outros vão chegar lá, posudos. Eu tenho uma casa bonita no céu, porque eu fiz. E aí Jesus chegando lá, fala, irmão, vem cá, a sua casa é aquela ali. Está vendo ali? Aonde, pastor? Aonde, Senhor Jesus? Eu não estou vendo nada. Pois é o que deu para fazer. É uma meia água. Mas, Senhor, que é isso? Eu fui o presidente do departamento lá na igreja. Eu fiz, aconteci e tal. Pois é, meu irmão, mas o que você mandou é só palha. Só palha. Você não mandou um bom material. Você fez querendo reconhecimento humano e você já recebeu lá. Você fez querendo aplausos humanos e você já recebeu isso lá. O que veio para cá é o que eu pude fazer. E olha, está de bom tamanho. Então, irmãos, Jesus nos ensina que nós temos que construir nos céus. Investir no reino de Deus. Porque tudo que nós aqui fazemos, aqui ficará. Não levaremos nada. Então nós precisamos de fato entender os valores do reino. E aí Jesus continua dizendo sobre duas coisas, sobre os nossos olhos, que devem ser olhos purificados, se nós queremos entrar nos céus. E aí eu lembro da palavra lá aos Hebreus, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então nós precisamos ter os nossos olhos purificados. E por fim, no versículo 24, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a mamon, em outras versões. Nós temos que servir ao Senhor. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos abençoa. E em terceiro ponto, para nós finalizarmos, do versículo 25 a 34, vai nos falar a respeito da ansiedade. E a ansiedade é oposta à fé. Se nós andarmos com o nosso coração ansioso, nós matamos a nossa fé. Não temos como coexistir. Fé e ansiedade são contrários. Aonde existe maior ansiedade, menos fé. Aonde tem mais fé, menos ansiedade. Pastor, mas a ansiedade é o mal do século. É para quem não tem fé. É para quem duvida. É para quem não crê que Deus é poderoso para sustentar a sua vida. É para aqueles que temem o que não devem temer. Aí se torna o mal do século. Aí se torna o mal das pessoas. Porque a ansiedade, irmãos, ela vai em contrário com a fé. E Jesus nos diz, olha o que ele diz, por isso, verso 25, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber. Tem gente que termina o almoço e já pergunta assim, a janta tem o que hoje, hein? Ela fala, rapaz, você nem acabou de almoçar. Não, mas eu estou pensando no que... Ou tem dona de casa, né, irmãs? Termina o almoço, ela já está pensando o que ela vai tirar para a janta, já está, né, com a cabeça... À noite ela está preocupada, ansiosa, porque ela não sabe o que ela vai fazer do almoço. É ansiedade, irmãos. Calma, calma. Não andeis ansiosos pelo quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto a vez de vestir. A vida vale muito mais do que isso. Muito mais. Então, irmãos, nós temos que entender que o que é ansiedade? Ansiedade é tudo aquilo que nos traz preocupação. É tudo aquilo que eu não tenho como resolver naquele momento. Isso se transforma em ansiedade. Vamos botar um exemplo. Alguém liga para você, fulano, eu preciso que você resolva uma situação. Aí você fala assim, mas eu não tenho como. Amanhã você vê isso. Aí você vai ficar de hoje até amanhã pensando naquele problema que você não tem como resolver. Você já sabe que não tem como resolver. Mas aquilo traz ansiedade a você. Aí Jesus fala assim, o que adianta você andar ansioso? A nossa vida, nós não podemos avançar um palmo, um côvado, nós não podemos avançar. Se o Senhor não quiser, não vai acontecer. Se o Senhor quiser, vai acontecer. Então a ansiedade, irmãos, é algo que vem minar a nossa fé.
Então o Senhor nos chama a confiar nele e entregar a ele tudo. E esse tudo aí, eu botei em maiúsculo aqui. É tudo mesmo. É o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou me alimentar, o que eu vou fazer. Tudo eu devo confiar ao Senhor. Tudo e todas as coisas. Ah, pastor, eu oro a Deus, eu confio ao Senhor tudo, mas com relação ao meu casamento, eu gostaria de... Não, irmãos, entrega ao Senhor. Porque eu te garanto o seguinte, se você escolher, você vai escolher errado. Então deixa Deus escolher para você. Ele vai escolher certo. Ah, pastor, eu entrego tudo ao Senhor, mas a minha profissão, eu gostaria... Não, meu querido, deixa Deus escolher tudo. Porque o que Ele escolher para você será a melhor escolha. Não queira você escolher, porque nós escolhemos errado. A palavra de Deus diz isso: enganoso é o coração do homem. Os nossos desígnios são errados. A nossa motivação é errada. Os nossos desejos são desejos errados. Então o nosso coração nos engana, irmãos. Preste atenção nisso. Entregue ao Senhor tudo. Há um hino nosso que a gente fala assim: tudo entregarei, né? Tudo a ti, Jesus, entrego, tudo deixarei. Tudo. Nós precisamos vir ao altar do Senhor e entregar tudo ao Senhor. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Tem que ter coragem de você vir ao altar do Senhor e falar: Senhor, aqui está o meu tudo. Quando Deus pediu a Abraão que lhe oferecesse Isaque, seu filho, Deus estava falando para Abraão: Abraão, me entrega o teu tudo. Abraão já estava no final da sua vida, não tinha mais nada a almejar para ele. Tudo que Abraão tinha era Isaque, o filho da promessa. Tudo. E Deus vem para Abraão e diz assim: Abraão, me entrega o teu tudo. Abraão foi e entregou a Deus tudo. Levou Isaque, o seu tudo, e colocou no lugar de sacrifício, e colocou no altar, e entregou a Deus tudo o que ele tinha. O que Deus quer, irmãos, que nós façamos nessa noite é entregar o nosso tudo ao Senhor. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. Nós devemos entregar tudo e todas as coisas nas mãos do Senhor. Qualquer ansiedade que vier ao nosso coração, nós devemos entregar ao Senhor. E aí nós vamos entender o que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não inverta. Ah, eu vou buscar todas as coisas, eu vou ser bem-sucedido, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e depois eu vou servir ao Senhor. Você está na contramão do que Jesus ensinou. E porque você está na contramão, você vai remar contra a maré a vida toda. E você vai ver como vai ser difícil fazer isso que você está querendo. Se não, impossível. Então, coloque-se diante do Senhor, pega o seu barquinho e deixe o Senhor te conduzir. Senhor, eu não quero remar contra a maré. Eu vou a favor daquilo que o Senhor deseja. Eu vou buscar o Senhor, eu vou me envolver no teu reino, eu vou me comprometer contigo. Tem muita gente, irmãos, na casa do Senhor, na igreja de Jesus, na igreja do Senhor, que está na igreja, mas não se compromete com ela. Não se compromete com o reino. Ah, pastor, não quero me comprometer. É a mesma coisa que você falar com Deus: Senhor, eu conheço o Senhor, eu sirvo o Senhor, mas não quero me comprometer contigo. Se não há comprometimento, que comprometimento Deus tem com você? É a mesma coisa que Jesus falasse para você: olha, eu vou morrer na cruz por você, mas não quero me comprometer com você. Não tem como, irmãos. Se ele morreu, ele se comprometeu. Eu dei uma ilustração aqui um tempo atrás sobre isso. O exemplo
do porco e da galinha. Não sei se os irmãos lembram. Queriam fazer uma farofa, bem gostosa, para um almoço de domingo. E aí naquela farofa, a galinha falou assim: olha, eu estou dentro, eu vou me envolver nessa farofa. Eu dou o ovo. Beleza. E aí chegou para o porco e falou assim: você não vai participar da farofa? Aí ele falou assim: eu vou, mas eu vou ter que me comprometer. Por quê? Porque para eu dar o bacon, eu tenho que morrer. Essa é a diferença. Tem gente que está dando a Deus o que lhe sobra. E tem gente que está dando o seu comprometimento ao Senhor. Está abrindo mão de algo da sua vida para o Senhor. Agora você pensa bem comigo. A quem o Senhor vai abençoar na hora que Ele quiser abençoar? A quem você abençoaria? A quem você ouviria na hora da oração? Aquele que deu quem sobra ou aquele que se comprometeu com a própria vida no seu reino? E Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está comprometido comigo, nem envolvido comigo está. Então nós precisamos, irmãos, nos comprometer com o reino. E comprometimento vai além dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Comprometimento é você viver o reino de Deus aqui na face da terra. É você integrar o reino. É você estar comprometido com Ele em todas as coisas. É você falar para Cristo: Senhor, eu estou contigo. Não igual Pedro, que falou: Senhor, eu morro por você, e nega Jesus depois. Não. Que você possa se comprometer com Cristo e falar: Senhor, eu estou contigo. Pode contar comigo para o que der e vier. Se for preciso, Senhor, eu dar a minha vida, eu vou dar a minha vida. Eu estou comprometido contigo. Se for necessário eu abrir mão de tempo, de coisas da minha vida, eu vou abrir mão de tempo e coisas da minha vida, porque eu estou comprometido contigo. Eu tenho te buscado de todo o meu coração. Que o Senhor possa nos ensinar nessa noite. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. E que nós possamos dar o nosso tudo ao Senhor, em nome de Jesus.